Olá pessoal, eu sou o Rômulo, faço parte aqui do território de Sapopemba, sou do SASF SEAP São Patrício. Vou apresentar para vocês o diagnóstico da subprefeitura do Sapopemba. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal da Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia oriundos do CAD Único, do Programa de Benefícios Sociais, além de coberturas de serviços da rede socioassistencial. E informações das subprefeituras, que foram disponibilizados pelas unidades públicas no diálogo com os agentes do território. A subprefeitura de Sapopemba, localizada aqui na nossa região, está na leste 1 da cidade. Contém apenas um distrito que carrega o mesmo nome, Sapopemba. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, a população de Sapopemba é de 266.715 habitantes, o que representa 2,4% da população da cidade. Houve uma redução de 6,3% em relação ao censo de 2010. O gráfico compara essa dinâmica com a dos dois distritos mais próximos. Nota-se que o distrito de São Mateus teve crescimento. Entre as macro-regiões das cidades, que são 8 no total, Centro, Sul 1, Sul 2, Norte 1, Norte 2, Oeste, Leste 2 e Leste 1, que é a região da subprefeitura de Sapopemba, junto com as subprefeituras de Aricanduva, Formosa, Carrão, Moca, Penha e Vila Prudente. Embora a população de Sapopemba tenha diminuído, a população da macro-região leste 1 teve um pequeno aumento de 0,6%. De acordo com as informações obtidas no Censo Demográfico de 2022, cerca de 19,4% das moradias do Sapopemba estão localizadas em uma das 36 favelas comunidades urbanas listadas pelo IBGE. Os exemplos mais relevantes são o Sinhá, o Parque Santa Madalena, o Jardim Planalto e a Fazenda da Juta. Todos esses aí que nós conhecemos bem. A Defesa Civil identificou 495 moradias sob riscos hidrológicos em localidades como a Tomás Sandrino, Chácara Eldorado, Nova Era, Jardim São Noberto, banhadas pelo Ribeirão Paralelos e com riscos de enchente e inundação. A Rocinha, banhada pelo mesmo ribeirão, além dos riscos de enchente e inundação, tem riscos de enxurrada. O Jardim Nova América, banhado pelo ribeirão Taquaquecetuba, tem riscos de enchentes e inundações. A Defesa Civil lista também 501 áreas sobre riscos geológicos de escorregamento, soloplanamento e ambos. Na pesquisa censitária da população em situação de rua, realizada em 2021, foram encontradas 39 pessoas pernoitando em Sapopemba, e 5 pessoas em acolhimento. Sapopemba não possuía nenhum serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua na época. Entretanto, foram encontradas 5 pessoas acolhidas. São adolescentes que se encontravam em acolhimentos nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, o nosso SAICA, que foram encontradas no dia da realização da pesquisa do censo. A população em situação de rua tem crescido bastante desde a realização do primeiro censo lá nos anos 2000. Sapopemba cresceu 4 vezes nesse período e depois de uma queda em 2019, tornou a crescer em 2021. O Cadastro Único, nosso famoso CAD Único, é um registro que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. O cidadão e a sua família podem se inscrever ou atualizar os dados pessoais no Cadastro Único para tentar participar de vários programas sociais e são público prioritário para atendimento nos nossos serviços socioassistenciais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter o Cadastro Único atualizado, pelo menos a cada 2 anos. Em São Paulo, como
Um todo, cerca de 32% da população estão cadastradas no CAD único. Sapopemba possui um percentual de pessoas no CAD único de 40%, maior que a média da cidade. A Leste 1, onde se encontra a subprefeitura de Sapopemba, tem o terceiro maior número de pessoas no cadastro único da cidade. Em Sapopemba, 29% das famílias são cadastradas estão em extrema pobreza, 14% em situação de pobreza, 22% são famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e 36% das famílias que recebem acima de meio salário mínimo per capita. Este número alto de famílias com renda per capita maior do que meio salário mínimo demonstra que os valores representativos de pobreza e extrema pobreza estão muito baixos. O Banco Mundial utiliza o conceito de linha de pobreza para medir e acompanhar a pobreza globalmente, com diferentes linhas de cortes para diferentes faixas de rendas do país. Para países com renda média alta, como é o Brasil, a linha de pobreza é de $6,85 por dia, em paridade com o poder de compra. O Banco Mundial também considera a extrema pobreza como uma linha de $2,15 por dia, afetando 8,5% da população global. Nesses padrões, a extrema pobreza deveria ser de R$ 354,65 per capita e a pobreza até R$ 1.130. Pessoas no CAD único por ciclo etário. O que são ciclos etários? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos. Crianças e adolescentes na faixa etária de Centros de Crianças e Adolescentes, os nossos CCAs, de 6 a 14 anos. Os nossos adolescentes estão de 15 a 17 anos. E pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade. A distribuição por ciclo etário em Sapopemba mostra que os maiores percentuais de pessoas no CAD único estão no ciclo etário de crianças e adolescentes, na faixa etária de CCA, de 6 a 14 anos. São 19%. Pessoas idosas são mais de 46 mil no CAD único, das quais 33% recebem o benefício de prestação continuada, o nosso BPC. Sapopemba tem percentual de 50% de pessoas pretas, pardas e indígenas no cadastro único. São 6.800 pessoas pretas, quase 42 mil pardas e 64 indígenas. A região Leste 1 é uma região que tem percentual de pessoas pretas, pardas e indígenas com cadastro único de 49%, um pouco menor que Sapopemba. A presença da identificação de grupos tradicionais e específicos na subprefeitura dos cadastros únicos é de 12 famílias de agricultores familiares, 873 famílias de catadores de materiais recicláveis e 92 famílias de presos do sistema carcerário. O benefício de prestação continuada, nosso BPC, é um benefício de política de assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido para outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. No gráfico, as barras azuis mostram o total de pessoas com deficiência que estão no cadastro único, e as barras vermelhas, quantas dessas possuem o benefício de prestação continuada. Nota-se que nos 4 distritos
O acesso ao benefício é bem inferior ao número de pessoas cadastradas. A região Leste 1 é a terceira maior região da cidade com pessoas no cadastro único, que tem alguma ou mais de uma deficiência, chegando a quase 38 mil pessoas. Quase 12 mil pessoas recebem o BPC. Importante guardar essas informações para o planejamento de ações nas discussões da conferência. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo de R$ 1.518, nessa família há 7 pessoas. A renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem direito de receber o benefício. O programa é composto por 5 benefícios. Benefício de renda de cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, destinada a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Benefício complementar, pago às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que receberam na soma dos benefícios de renda da cidadania vinculada à família valor inferior a R$ 600, calculado pela diferença entre esses dois valores. Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuem em sua composição crianças de idade entre 0 e 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50 e destinados às famílias beneficiárias que possuem em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. As barras azuis mostram o total de famílias que estão no CAD único e as barras vermelhas quantas dessas estão no programa Bolsa Família. A região Leste 1 é a terceira região em percentual de famílias que estão no programa Bolsa Família. São 38% das famílias cadastradas. É a quarta região com maior número de famílias no CAD único, quase 430 mil famílias. A rede socioassistencial oferece serviços para entender a necessidade das pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes, entre outros. Os serviços são organizados em níveis de complexidades, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculo classificados como proteção social básica, os de suporte protetivo e socioeducativo como proteção social especial de média complexidade, e os acolhimentos institucional como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. Em 10 anos, houve o aumento de 3 Centros de Desenvolvimento Social e Produtivo para adolescentes, jovens e adultos, o nosso CEDESP. Tem alguém do CEDESP aí? E um Centro de Convivência Intergeracional. Tem alguém aí do Centro de Convivência Intergeracional? Que não existiu no nosso território, mas houve também redução de 3 centros para crianças e adolescentes, CCA, a perda de todos os 6 centros para a juventude, CJ, de 2 SASFs e de um núcleo de convivência para os idosos, o NCI. Em junho agora foi aberto um novo SASF. Da proteção especial, nós temos um núcleo de apoio à inclusão social para a pessoa com deficiência de 7
a 14 anos e a partir de 15 anos. Ao todo, nós temos 2 unidades. Núcleo de apoio à inclusão social para pessoas com deficiência, 3, nós temos 2 unidades. Serviço de proteção social à criança e adolescente vítimas de violência, SPVV, nós temos 1 unidade. Serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, nós temos 2 unidades. Centro dia para idosos, 1 unidade. Núcleo de proteção jurídica, social e apoio psicológico, nós temos 1 unidade. E nós temos a Vila Reencontro com 1 unidade. Pessoal, os serviços com endereços sigilosos foram omitidos no mapa. Exemplos: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes e Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência. Sobre a nossa análise do território, daquela reunião toda, aqui estão os dados. Representantes do serviço e organizações e poder público que atuam diretamente na execução, defesa e garantia do SUAS em Sapopemba estiveram reunidos aos 23 de junho de 2025, a fim de levantarem dados e informações sobre o território e complementar os dados já colhidos pelo Observatório, através do formulário de monitoramento das redes. No que tange o atendimento à criança pela proteção básica, o território de Sapopemba possui um número considerável de CCA. No entanto, observa-se que há a necessidade de revisão diária onde os mesmos estão instalados, a fim de que se cubra vazios assistenciais, tais como a Vila Primavera, Jardim Sinhá e o Teotônio Vilela. Importante evidenciar que Vila Primavera e o Jardim Sinhá eram contemplados com serviços e foram encerrados. Posteriormente, foram abertos novos editais para a reimplantação dos serviços, mas os mesmos esbarraram nas negativas de CAF-100 aos imóveis apresentados. Ainda no que diz aos respeitos dos serviços da proteção básica para crianças e adolescentes, observa-se que no atendimento de políticas públicas há um vácuo de atendimento às crianças de 5 anos, uma vez que esta tem atendimento integral nos centros de educação infantil, mas, após irem para as escolas municipais de educação infantil, esse atendimento é apenas de meio período do dia, muitas vezes impossibilitando as famílias de manterem-se em seus trabalhos ou cumulando a irmãos a tarefa de cuidado dessas crianças menores, o que configura trabalho infantil. Observamos, portanto, haver a necessidade de que os centros de crianças e adolescentes e os centros de convivências intergeracional atendam crianças a partir de 5 anos, gerando assim uma cobertura maior a este público e às suas famílias. No que se refere aos centros de convivências intergeracional, há a necessidade, a partir da avaliação do território, que haja alterações nas tipificações de parte dos CCAs, localizados em territórios para CCInter, mantendo a idade mínima de 5 anos, a fim que se cubra as demandas do território. O território possui atualmente 3 CEDESPs, 1 CCInter, 1 NCI e 2 Centro-Dia para idosos, sendo este último ligado à proteção social especial. Observa-se que os CEDESPs presentes no território de Sapopemba, além da excelência profissionalizante, apesar de todas as limitações impostas, inclusive pelas orientações e linhas definidas pelo Pronatec, acentuam o trabalho de convivência e fortalecimento de vínculo, como norte e espinha dorsal do SUAS, garantindo, além da formação profissional, a formação humana e relacional, garantindo inclusive a muitos dos atendidos
a expressiva experiência de ter a primeira formatura na presença da família e da equipe de rede. Observa-se, portanto, a importância de alteração da faixa etária a que o serviço atende, compreendendo a necessidade de abarcar adolescentes a partir dos 14 anos, idade mínima em que se permitia, a partir da legislação brasileira, o contrato como jovem aprendiz, e não se limitando aos 59 anos, faixa etária de atendimento, garantindo assim a preconiza Estatuto do Idoso, no que tange o direito e a empregabilidade, bem como combatendo de maneira veemente o idadismo, no que se refere à inclusão de maiores de 59 anos ao serviço. Há que se recordar que seu caráter é, em primeiro lugar, de ser um espaço de convivência e fortalecimento de vínculo, de natureza intergeracional, ferramenta do SUAS de garantia de direitos. Ainda no que se refere ao CEDESP, o território entende que se deve ampliar a possibilidade e verificação das propostas ofertadas de acordo com a cultura, dinâmica e natureza do território. Para, portanto, é necessário que haja uma escuta do território quanto às suas demandas antes de definição de cursos que serão ofertados pelo serviço. Em Sapopemba, foi instaurado processo via edital para a abertura de ILPI. No entanto, o mesmo não se consolidou devido à ausência de imóvel compatível com as exigências observadas para a implantação. Há atualmente demandas em CREAS Sapopemba de 127 idosos na fila de espera para vaga em CDI. Em Sapopemba, há apenas um núcleo de convivência dos idosos, o que significa que o acompanhamento do processo de envelhecimento e o trabalho preventivo, observado que o NCI tem potencial preventivo de saúde e do bem-estar, da autonomia, da integridade desses idosos, não está sendo realizado em sua integralidade. Sapopemba não possui serviços de atendimento à mulher. Compreendemos que os serviços que anteriormente estavam ligados a essas pastas agora estão ligados à Secretaria de Direitos Humanos. No entanto, há que se organizar uma política efetiva no que tange à intersetorialidade. Ainda no que se refere à comunicação e cooperação entre as secretarias, o território aponta que não há acesso à população de Sapopemba a programas e serviços que atendam os egressos do sistema prisional e suas famílias, bem como não há acesso fácil ao que se refere à localização ao CRAI, Centro de Referência do Atendimento ao Imigrante. Estes serviços, referenciados na pasta dos direitos humanos, precisam maior e mais fluida comunicação com a Secretaria de Assistência Social. Há no território de Sapopemba um número crescente de imigrantes que, com processos de muitas vezes truculentas de reintegração de posse, migram no próprio território, o que muitas vezes dificulta o atendimento, que na maioria das vezes é realizado pelo SASF, Serviço de Atendimento Social à Família. Observamos ainda que há em Sapopemba, especificamente no Jardim Adutora, uma comunidade indígena de etnia Pancarraro, cerca de 130 pessoas atendidas por esse território. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 5º, afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E Sapopemba, em conjunto com a Vila Prudente, realiza a rede intersetorial da infância e adolescência LGBTQIA+, na expectativa de fazer valer este artigo do ECA.
Compreendemos, enquanto território, que há de se gerar dados mais concretos da população LGBTQIAPN+, e que estes dados devem ser compilados também por COVES, através do FMR, incluindo, assim, números de crianças e adolescentes, adultos e idosos LGBTQIAPN+, a fim de que efetivem políticas consistentes e territorializadas. Os centros de diversidade sexual e espaços de garantia de direitos precisam ser descentralizados e acessíveis à população periférica. O território de Sapopemba vem observando que parte grande da demanda que surge nos NASPEDs são públicos com demandas moderadas e severas e que muitas vezes esbarram nos limites de atendimento, uma vez que não há estrutura de RH que viabilizem este atendimento. Importante ressaltar que muitas vezes esse público também não encontra atendimento na saúde. Observamos que o processo de envelhecimento dos cuidadores dos atendidos por estes serviços faz com que muitas vezes sejam desassistidos e não há no território nenhum serviço que consiga minimizar este processo, tal como centro-dia para a pessoa com deficiência. Tipificação existente na cidade, mas inexistente no território do Sapopemba. Também não há no território nenhuma residência inclusiva, ampliando assim o processo de desassistência desse público. Observamos em todo o território de Sapopemba um aumento expressivo da população em situação de rua, o que diverge dos dados apontados em 2021. Compreendemos, durante a construção deste documento, que não temos em Sapopemba dados do CEAS, que realiza o acompanhamento do território e que faz necessário a existência destes dados a fim de se pensar políticas públicas para a população crescente na região. No que se refere à violência, há a visível, por meio de demandas ilhadas em CREAS, a necessidade de implantação de pelo menos mais um SPVV. Observamos também que há a necessidade de serviços específicos que atenda o agressor de maneira efetiva e afetiva. Este atendimento não deve ser realizado nos espaços em que atendem as vítimas de violência e deve ser uma equipe específica. Como últimas ponderações necessárias, o território observa que faz-se urgente a publicação da Portaria 46, tipificação dos serviços socioassistenciais, revisada a partir da construção coletiva já realizada, e revisão da Portaria 47, que incide sobre os custos dos serviços. Observamos que a representante de política pública de assistência social do território SAS precisa, se não escolhida de maneira democrática no território, possuir relação com o mesmo e formação, experiência compatível com a função, tornando assim a efetivação da política pública mais fluida, efetiva, técnica no território. O território compreende ainda que os serviços realizaria com mais fluidez o acompanhamento dos PTRs e benefícios se houvesse acesso ao CCP. Por tratar de um sistema de consulta tão somente, compreendemos que é um desgaste de tempo quanto precisamos das informações presentes no CCP. Precisamos acionar as gestoras de parceria. Compreendemos que se faz urgente, a partir da densidade demográfica e populacional de Sapopemba, a implantação de pelo menos mais um CRAS e um CREAS. Reforçamos que o território de Sapopemba, OSC, trabalhadores e poder público
encontra-se em defesa e garantia do SUAS e reafirmamos nosso compromisso com a efetivação de política pública efetiva e afetiva. Pessoal, é isso. Desejo a você, a nós, uma ótima conferência.